Bom, pessoal, então essa segunda parte da aula 14 é a disciplina de segurança e sistemas de computação. Então nós estamos falando hoje sobre controle de acesso e agora eu vou falar um pouco mais sobre a matriz de acesso. Então o modelo da matriz de acesso, ele é um modelo bastante antigo, na verdade, ele é um modelo lá que vai ter nos seus primórdios lá nos anos 70 ainda, com o artigo do Lampson chamado simplesmente Protection. Né? Então é um artigo extremamente influente, então tem aproximadamente 2.000 citações. E eu acho que um ponto importante assim, a ser colocado é que o Lampson ele recebeu então, o Turing Award, né, que é o Nobel da computação. Então, né, por as contribuições, então aqui em vários campos que ele já trabalha, que ele teve contato, mas observem aqui em sistemas operacionais e em segurança. Então, questões que estão relacionadas com o trabalho dele em controle de acesso. Posteriormente, teve mais 2 artigos que tiveram uma importância muito significativa no início, então, da ideia de controle de acesso, e mais especificamente em matriz de controle de acesso, que é o trabalho do Graham Denny, de 72, né, chamado Protection Principles and Practice, e depois um trabalho publicado em 76 pelo Harrison, Russo e Ullman, também conhecido como HRU, chamado Protection in Operating Systems. Né? Então esses 3 trabalhos assim, são bastante importantes no contexto de matriz de acesso e a gente vai falar mais sobre eles aqui nas próximas partes da aula. Bom, então numa matriz de acesso, nesse modelo, nós temos algumas abstrações básicas que são, como eu comentei anteriormente, os sujeitos, né, um conjunto de sujeitos S, um conjunto de objetos O e um conjunto de direitos, que é o conjunto de direitos R. Bom, e daí na matriz de controle de acesso nós vamos ter que uma linha significa um sujeito e uma coluna significa ou um sujeito ou um objeto. E daí nós temos que os direitos em uma determinada célula especificam o acesso de um sujeito ao objeto, ou seja, a intersecção de uma linha com uma coluna, como está colocado aqui. Então observem os sujeitos aqui como as linhas, os objetos aqui e outros sujeitos como as colunas, e daí na intersecção nas células nós temos quais são os direitos que esse sujeito detém sobre esse objeto. Bom, falando de implementação, então as matrizes de acesso elas podem ser implementadas através de listas de controle de acesso ou listas de capacidades. Essas listas de controle de acesso são muito conhecidas pelo termo em inglês Access Control List ou ACL. Bom, então por que nós temos que pensar uma implementação específica para isso? Né? Então imagine o seguinte, um file handler cria um novo objeto e vai designar, por exemplo, aquele criador como dono do objeto. E daí esse file handler vai manter uma matriz de arquivos e usuários para operar requisições de acesso a arquivos. Agora, qual é a questão aqui? É possível que muitos sujeitos ou muitos objetos não tenham relações entre si. E isso faz com que a matriz de acesso, ou seja, a matriz que relaciona os sujeitos com objetos, seja uma matriz esparsa. E com isso ela vai ocupar muito espaço e vai dificultar também operações, por exemplo, de busca ou de substituição. Então, em função né, dela ser esparsa, nós podemos fazer o armazenamento das linhas, que é o que a gente chama de listas de capacidade, como eu comentei anteriormente o termo, ou o armazenamento das colunas, né, ou seja, por objeto, que seria basicamente as ACLs. Então, primeiro pensando nas ACLs. Então, nós temos aqui um objeto, por exemplo, F, nós temos que o usuário U tem direito R, W e OWN, né, de owner, de dono. E no caso do objeto G, nós temos uma ACL que é o usuário U tem direito de leitura, o V de leitura, o V de escrita e o V de dono. Tá? Bom, então cada coluna matriz de acesso é armazenada com um objeto correspondente. Então, nós podemos pensar, por exemplo, nos sistemas de Unix, nós temos informações associadas, né, para em relação aos direitos, em relação, a, por exemplo, aos arquivos. Mas a pergunta é, os bits de permissão Unix são uma CL? Bom, propriamente eles não são. Porque imagine que no caso do Unix você pode ter informações sobre o usuário, sobre o grupo e sobre outros, mas não individualmente sobre todos os usuários do sistema. Então isso poderia ser feito, até assim, isso é possível de ser realizado, mas é completamente inviável, né, dada a dificuldade computacional de realizar esse tipo de operação, né, considerando os bits de permissão Unix. Bom, então,
Pensando numa lista de controle de acesso aqui para o /etc ou /pswd, que é o arquivo de senhas de Unix, né? Então nós temos aqui root, rw, alice r e todos r. Então esse asterisco aqui é importante porque ele tem semântica, ele significa todos aqui, né? O que pode dificultar a implementação. Então imaginem que agora, se eu não tenho uma implementação que diretamente associa qual usuário ele deve ter qual direito, eu vou ter que definir quais são os casos que não devem respeitar isso e devem respeitar, por exemplo, todos. Né? Então a grande vantagem de uma ACL é a simplicidade. A eficiência dela é ok. Então se for necessário acessar o mesmo arquivo várias vezes, a autenticação então pode consumir muito tempo pela análise dessa lista. Manutenção é difícil em alguns aspectos. Então, por exemplo, quando um usuário é removido do sistema, é necessário passar por todas as CLs para garantir que ele não conste em nenhuma CL do sistema. Então, notem que nessa operação nós vamos gastar mais computação, né, recursos computacionais para realizar então essa limpa, vamos dizer assim, dentro do sistema operacional. Bom, as listas de capacidade então são ao contrário. Eu tenho o usuário e daí para os objetos que aquele usuário tem direitos, eu vou dizer. Então, o usuário ele tem direito de leitura no F, de escrita no F, de dono no F e de leitura no G. E o usuário V tem o direito de leitura no G, de escrita no G e de dono no G. Então, cada linha da matriz vai ser armazenada com o sujeito correspondente. Então, eu tenho lá, no caso, né, a Alice aqui, que ela tem direito no arquivo 1 de leitura escrita, no PSWD ela tem direito de leitura e assim por diante. Vantagens. A delegação aqui de direitos é bastante simples. Né? E nós temos aqui uma melhor eficiência, nesse caso, na operação. Né? Então, imagine quando eu estou no contexto do usuário, eu já tenho toda a lista de direitos associada com ele que pode ser utilizado. Por exemplo, já sendo mantida diretamente em memória. A memória principal, não quero dizer. Bom, quais são os problemas aqui? Revogação. Tá? Então, aqui é o mais complicado de operações de revogação. E também é difícil saber responder perguntas do tipo quais sujeitos têm direito sobre um determinado objeto. Então, para esse tipo de pergunta, eu tenho que passar todas as listas de capacidade em relação aos usuários que eu tenho dentro do sistema. Então, notem que o importante é saber quais dessas operações são mais comuns. E daí, a partir disso, eu posso escolher qual, em tese, assim, né, qual é o método de implementação que seria mais eficiente. Outra forma é a ideia de chamada Access Control Triples, ou seja, essas tuplas de tamanho 3 de controle de acesso. Então, o que elas vão ter? Elas vão ter a relação entre sujeito, acesso e objeto, né? E daí eu armazeno diretamente com isso. Então, notem que esse armazenamento também é eficiente em termos de ocupação de espaço, a matriz não é esparsa, que vai ser gerada. E, de fato, esse tipo de utilização é bastante comum em bancos de dados relacionais, porque, de fato, lembra, né, a forma de utilização de tabelas de banco de dados, então, esse tipo de implementação.